Oi, pessoal, sejam bem-vindos novamente ao nosso Higher Education Sessions. Essa é uma série de eventos online promovidos aqui pela West One e que vão te contar tudo o que você precisa saber para realizar um curso superior fora do Brasil. E claro, você pode contar com a West One para o seu planejamento. Os nossos consultores, eles moraram em vários países do mundo todo, eles fazem uma consultoria completa, gratuita, para entender os seus objetivos, o seu perfil, seu estilo de vida e, é claro, o seu planejamento financeiro. Porque a gente tem que lembrar que planejamento é a parte mais importante do intercâmbio. Então, a gente faz tudo acontecer e depois bota em prática. E a gente está aqui para te ajudar com isso. E hoje eu vou conversar com a Larissa Mello, que é executiva de vendas e marketing na Dorset College, uma universidade incrível em Dublin, na Irlanda. Bom, Lari, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui com a gente, fazendo sua estreia da Dorset aqui no nosso canal e poder divulgar mais desse país maravilhoso para estudantes internacionais que é a Irlanda, né? Então, antes da gente falar de Dorset, da Irlanda, dos cursos especificamente, conta um pouquinho mais de você para a gente, por favor, a sua experiência com o ensino e com a educação internacional. Olá, eu estou super, super feliz de estar aqui. Obrigada mais uma vez pelo convite. Super ansiosa para falar sobre a minha experiência, e responder, né, a todas as questões que vocês, provavelmente têm aí, porque no começo quando a gente eu sei bem, eu estive nesse lugar, como ela disse, planejamento é tudo, e a gente meio que surta, né. Tem gente que planeja 2 anos antes, 3 anos antes, quanto antes melhor. Gente que planeja um pouco mais em cima, mas no final tudo dá certo. Então, eu acho que o meu diferencial, estando aqui na Dorset, os alunos já acabam vindo muito, em mim e em outras pessoas da nossa equipe também, porque eu também fui estudante, né, eu fiz todas as etapas. A minha primeira vez na Irlanda, foi como estudante de inglês. Eu estava com os meus 21, 22, eu não estava em Dublin, eu estava em Bray, pertinho de Dublin, também é uma opção se você quiser estudar aqui e morar lá é possível, mas isso a gente vai falar depois sobre moradia, acomodação, para pessoas que gostam de ficar um pouco mais afastadas, pode ser que seja uma opção. Eu comecei estudando inglês, eu ainda estava fazendo minha faculdade no Brasil, então eu só praticamente eu fiz uma coisa que a gente chama de gap year, né, que foi passar 8 meses aqui, eu só fiquei 8 meses primeiro. Eu queria testar, né, saber se eu gostava do clima, saber se ia dar certo, e praticar o inglês. É algo que a gente aprende no colégio, a gente mais ou menos aprende, depende, de como vai ser o seu aprendizado, ou se você faz um curso, mas como a gente está no Brasil falando português o tempo todo, é super essencial você estar aqui, você viver, você ser confrontado todos os dias com a língua. E foi incrível para mim. Então eu comecei como estudante de inglês, fiquei esses 8 meses fazendo inglês, tendo essa imersão cultural. É super intenso no começo, é meio que não importa a sua idade, seja você se você está nos seus early 20s, como eles falam aqui, né, no começo dos 20, ou se você já está mais velho também, em uma outra etapa da vida, você vira, criança de novo um pouco, porque é tudo tão novo, é um mundo novo ali para você, né. Então você está engatinhando de novo com uma outra língua, com uma outra cultura. Foi incrível, eu fiz os 8 meses de inglês, me apaixonei na verdade, não queria voltar para casa, mas eu tinha que voltar, apesar de eu ser do Rio de Janeiro, né, gente, vamos colocar aí, é bem importante dizer da onde eu sou do Brasil, e falar um pouco sobre o clima da Irlanda e sobre o estilo de vida aqui, a gente vai falar sobre isso um pouco mais na frente, mas o meu histórico é esse, eu fiquei os 8 meses e aí eu me apaixonei, mas eu tinha que voltar para terminar o meu bacharelado no Brasil. E eu já voltei para o Brasil com esse plano, exatamente como ela começou a chamada de hoje, eu pensei: "É isso, vou voltar para o Brasil, ainda falta 1 ou 2 anos para terminar o meu bacharelado, mas eu quero voltar para a Irlanda de novo. Quero ficar na Irlanda, gostei, quero morar na Irlanda por um bom tempo, por mais alguns anos". Eu voltei para o Brasil e aí fiz o meu planejamento, me inscrevi para uma bolsa de mestrado na Trinity, fiz o meu mestrado, terminei o mestrado, curso superior aqui, seja bacharelado ou seja mestrado, eles te dão um visto que a gente pode falar um pouco depois sobre, né, com mais detalhe, que é o visto 1G, né, que é o 1G, que é um visto que te dá permissão de trabalho, integral, em período integral.
Outra coisa sobre a Irlanda, né, como opção de estudo, se você comparar em relação a outros países, é um país que você pode vir para estudar e para trabalhar também. Mas enquanto estudante, você só pode trabalhar meio período. Mas depois que você termina o seu bacharelado ou o seu mestrado, você tem essa sua opção de trabalhar full time, que é como a gente fala aqui, que é o período integral, e é nesse momento que você vai encontrar uma empresa, caso você não tenha um passaporte europeu, né, tem muitas pessoas que têm descendência italiana ou nem sabem disso, ou descendência alemã, ou outros tipos de descendência. Para essas pessoas que não têm, na verdade, a gente tem que sempre focar no visto de trabalho. O visto de trabalho é o ponto-chave, né? Você consegue seu visto de trabalho, então você pode ficar permanentemente no país e não se preocupar com essas questões de visto, você só renova todo ano, e depois de 5 anos você pode até aplicar para a cidadania irlandesa. E a gente pode falar um pouco mais sobre isso depois também, que eu acho que é um ponto super interessante em relação a comparar Irlanda com Estados Unidos ou outros países que não te dão essa opção, né? Que as opções são um pouco diferentes. Eu também sou leiga em relação a outros países, mas eu posso dizer que em relação à Europa, na Irlanda, só em 5 anos você já consegue 5 anos de visto de trabalho, né? E com o visto 1G também, o 1G, que é esse visto que eu tive, ele também está contando agora. Mas a gente vai falar isso depois, que eu adoro, né? Como ela já percebeu, como eu abro a boca, não paro. Mas essa foi a minha história. Eu passei por todas as etapas. E isso faz toda a diferença. Você chega aqui na Dorset, se você chega como estudante de inglês, eu vou saber te aconselhar, a nossa equipe vai saber te aconselhar, porque a gente tem pessoas que também passaram pelo mesmo e que trabalham há muitos anos com esse perfil de estudante. E aí tem todo esse caminho. A gente tem a nossa escola de inglês. Você pode vir, se você não tiver o inglês ainda, começando a fazer inglês com a gente. Depois disso, vai para o seu bacharelado, seja ele na nossa escola de negócios, né, de business, ou na nossa faculdade de computação e tecnologia, que é Computer Science, que é o famoso IT, né? No Brasil a gente fala TI, né? Ao contrário. Mas é isso, essa é a minha história. Eu consegui, depois do meu mestrado, o visto 1G, que é o 1G, que é esse visto que você pode conseguir se você estudar na Dorset também, fazer seu bacharelado aqui, e comecei a trabalhar na Dorset. E tô aqui, tô feliz. Maravilhosa, né, gente? A história perfeita que tem começo, meio e fim. E olha só como planejamento é tudo mesmo, né? Você foi para Irlanda, estudou inglês, voltou para o Brasil, se programou para terminar o bacharelado e aí fez o planejamento de voltar para Irlanda para o mestrado, voltou com bolsa, gente. Olha que coisa maravilhosa. Então, é possível, né, gente? A Lari está aqui como exemplo para mostrar que dá para a gente estudar fora sim, conseguir colocar os planos para funcionar. E aí, Lari, seguindo um pouquinho aqui o nosso papo, antes de a gente entrar, né, nos cursos, nos programas e tudo mais, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre o campus, tá? Porque eu acho que é a primeira coisa que vem em mente, assim, você fala onde eu vou estudar, e você imagina como é esse campus, né? Ele é um prédio, ele tem instalações, ele tem acomodação, enfim, quais são as estruturas, é bem localizada? Conta pra gente sobre a estrutura e o campus da Dorset na Irlanda, por gentileza. Então, nós temos mais de um, campus por aqui, e os prédios são nossos. O estilo dos prédios é o que a gente chama aqui de Georgian Buildings, que são, acho que a gente traduz, literalmente estilos georgianos, né, o que eu acho um charme. Na Irlanda, a arquitetura é uma das coisas que mais conquistou meu coração e que conquista o coração de quem vem, porque inclusive uma das leis do país, né, se você não pode construir um prédio que seja, né, muito alto, então isso eu acho que deixa a cidade, dá um ar diferente e mais acolhedor para a cidade, porque você chega, você vai para São Paulo, você vai para o Rio, você vai para alguns prédios, a gente que está acostumado, né, a morar, no Brasil, tem sempre os arranha-céus, que a gente ama, a gente acha bonito, mas é também muito bacana quando a gente vem com esse choque cultural, e aí você chega para estudar numa universidade que tem prédios georgianos, então os nossos prédios são históricos, a gente não pode mudar muita coisa por causa, no Brasil a gente tem um nome para isso, eles são tombados, né. No Rio de Janeiro a gente fala isso, que são prédios, né, tombados, que geralmente são esses prédios que são, preservados, eles precisam ser preservados, então não podemos fazer muitas mudanças. Mas enfim, o prédio de inglês que é um dos meus prédios favoritos, se você vier para estudar inglês com a gente primeiramente, fazer todo esse caminho, o que a gente chama de pathway, eu acho que uma das coisas mais gostosas é que ele é de frente para um parque, a gente tem um parque logo aqui,
em frente aos nossos 2 prédios, tanto ao prédio de Higher Education, né, de educação superior, como o nosso prédio também, de inglês, eles são de frente para esse parque. E é uma delícia, porque as janelas são bem grandes nos prédios georgianos, são janelas altas, né, o pé direito é alto, as janelas também são bem longas, então entra muita luz natural. E eu acho tão gostoso você estar ali na sua rotina e você dá uma olhada na janela e tem ali aquela árvore, aí as folhas, assim, balançando, aquela coisa gostosa de você ver um parque. E se você também tiver o horário, a gente tem o horário, claro, do intervalo, e no seu horário de intervalo você vai andar 5 minutos, nem 5 minutos, acho que 3 minutos, principalmente o prédio de inglês é bem de frente mesmo para o parque, e aí você senta no parque, aí vai com seus amigos ali, faz um almoço ali no parque, faz um mini piquenique, aí depois volta. Os professores também adoram fazer essas aulas dinâmicas, às vezes eles vão para o parque para ter uma coisa mais arejada ali. Mas é isso, é um misto de arquitetura, de história e de aconchego também. Eu gosto muito dessa parte, da luz natural estar sempre presente e disso te trazer um conforto, te trazer uma ideia um pouco atemporal. É tão gostoso você estar num lugar que você pensa que, se você pesquisar bem, outras pessoas estiveram e outras, ou inclusive, isso aí já é uma outra história, quando a gente for responder as perguntas sobre estilo de vida, cultura e história da Irlanda, a gente provavelmente vai falar muito sobre literatura, né? Porque a Irlanda produziu uns dos melhores escritores e escritoras da história. Inclusive, a gente continua produzindo, mas dessa vez atores e atrizes. Muitos aí ganhando Oscar, mas isso aí a gente chega depois, quando a gente for falar mais do estilo de vida e por que que você deveria mudar para cá. Maravilha, maravilha. É realmente lindo o prédio, eu adoro esse estilo. Eu acho que é uma forma de preservar ali também o contato com a natureza, a iluminação natural do sol, né? Tem tudo isso. E, Lari, tem acomodação disponível no campus? Você pode morar na faculdade? Como é que funciona? Então, nós temos acomodações próprias, prédios próprios nossos também, disponíveis para os alunos que chegam, os recém-chegados, tanto para os alunos de inglês, geralmente mais até para os alunos de inglês, do que o de educação superior, mas de educação superior vocês também podem ter esse acesso. Não é dentro. Perdão, estava bebendo muita sparkling water, que é a aguinha com gás, né, a gente vai liberando. Eh, então, a acomodação ela não é no prédio da faculdade, mas fica bem aqui próximo. Nós temos algumas acomodações próprias, com números limitados, por isso sempre importante o planejamento, você falar com a West One: "Olha, eu vou querer acomodar", e principalmente no começo, porque é um pouco complicada a questão de acomodação, é bom você já assegurar pelo menos, né, de 2 a 4 semanas, você já ter uma acomodação fixa para você procurar um lugar que você queira ficar por mais tempo, né. Nós temos essa opção de acomodações próprias, que são perto da faculdade, e temos também parcerias com acomodações infantis, não infantis, estudantis. Gente, é muitas horas falando inglês, você vai trocar para português. Já ia falar, já pode ir com a família, vai pai, mãe, leva a criança, todo mundo. Acomodações infantis, estudantis, student accommodation, que são incríveis inclusive. Nossa, essas acomodações, para estudantes que a gente tem próxima, assim, você vai ver, tudo vai ser de acordo com o seu, orçamento, né. Se você quer um pouco mais de conforto, você quer pagar um pouquinho mais, as acomodações elas podem ser um pouco mais, as acomodações estudantis, dependendo de qual você escolher, você vai pagar um pouquinho mais, mas se você tiver parceria com a gente, se escolher uma das nossas, vai ser menos. Obviamente também, se for a nossa acomodação própria, o preço cai mais ainda, porque aí já vai ser diretamente com a gente. Mais uma vez, importante dizer que os números são limitados, né, muita gente vem e procura pelas nossas acomodações, mas a gente tem esses outros parceiros e a gente está aqui para facilitar para vocês, e a West One também, com certeza, para poder, trazer esse conforto inicial de você ter pelo menos de pelo menos 4 semanas, né, de acomodação, para você ter o conforto de procurar o seu lugar definitivo depois. Ou se quiser ficar mais tempo também na acomodação estudantil, também é uma opção. Maravilha, várias opções. E aí a gente já vê que, assim, é super possível, estudar na Dorset, morar ali pertinho ou nas próprias instalações da universidade. Os prédios estão bem pertinhos, né, Lari? Ficam bem no centro de Dublin, então tá super bem localizado. Dá pra gente ter esse acesso. Bom, e falando nisso, Lari, eu queria entender
qual é o estilo de vida do estudante da Dorset, né? Assim, quem é esse estudante? Qual é o perfil dele, de estilo de vida, de preferência por clima, de rotina? Conta um pouquinho mais pra gente, por favor. Então, nós temos como eu estava dizendo para vocês, como a gente tem uma escola de inglês e também temos parcerias com outras escolas de inglês, a gente recebe muitos estudantes que já vieram aqui para estudar inglês, aí deram aquela turbinada no inglês, depois vieram fazer faculdade com a gente. São pessoas que estão procurando uma certa flexibilidade, porque quando você vem para estudar inglês é um pouco mais intenso, você vai ter aula de segunda a sexta. Quando você vem para fazer educação superior, isso já muda e fica mais desvantajoso para o estudante, porque ele pode trabalhar um pouco mais, porque aí as aulas são só 3 vezes na semana. Então você tendo aula 3 vezes na semana, isso te dá uma flexibilidade boa para trabalhar mais, para você mudar até de empresa, né, ter realmente flexibilidade e juntar o tão, importante dinheirinho, seja para pagar um futuro mestrado ou para pagar suas viagens aqui na Europa também, que é a melhor parte. A pessoa que vem, para estudar com a gente é essa pessoa que está procurando essa flexibilidade, principalmente para educação superior, porque são só 3 vezes na semana, que está também buscando uma atenção maior, uma comunicação mais direta, porque como eu estava falando para vocês, eu vim para a Irlanda e eu estudei na Trinity, que é uma universidade muito grande, e é incrível, não tenho nada a reclamar, eu ganhei uma bolsa, ganhei não, conquistei aí suando pra caramba, e foi incrível, não tenho nada a reclamar, mas existem certas diferenças de você estar numa universidade um pouco maior e ter problemas de comunicação do que porque algumas coisas demoram mais para acontecer. Quando você está aqui na Dorset, a equipe é mais assim, a atenção é mais direta e a comunicação também é mais direta. Você vai querer falar com um departamento de marketing, você já fala com o departamento de marketing. Você vai querer falar com uma pessoa responsável pelo, job club, a gente tem um job club, eu acho que você vai fazer uma pergunta sobre isso depois, então eu vou aguardar a resposta para depois, você já vai falar diretamente com essa pessoa. Então você não vai ter muito intermediários. Eu senti muito isso quando eu estava estudando numa universidade maior, porque às vezes você está com algum problema e você vai ter muitos problemas. E a West One está aqui para te ajudar e a Dorset também, para fazer a sua vida ser o mais tranquila possível. Te facilitar, porque muitas coisas vão ser difíceis no começo, muitas coisas vão ser complicadas. É um outro país, são outras leis, são outras dinâmicas de existência e de vida. Então, acho que quanto mais você tem esse contato direto, você vai falar com uma pessoa que é do escritório internacional e vai receber a resposta do escritório internacional. Você vai falar com a pessoa que é de admissions, que é de admissões, você vai estar falando diretamente com essa pessoa. Então, o seu problema vai ser resolvido. Eu acho que isso é um dos pontos fortes aqui. Em relação a essa pessoa, ao clima, ao perfil desse estudante, isso aí já junta um pouco com a pessoa que vai escolher a Irlanda como destino. Eu respondo agora o porquê você vai ou deve escolher a Irlanda, ou eu deixo isso para depois porque Já tem só muita quem coisa para falar. sabe faz ao vivo, já vamos falar já do Já porquê Irlanda, vamos a já gente vai pode Já falar. vamos já misturando tudo. A pessoa que escolhe como destino Irlanda, porque eu escolhi Irlanda, no geral. Eu acho que, primeiramente, a oportunidade de trabalhar e estudar, e o preço. Eu lembro de ter pesquisado, eu acho que eu diria que é número um. Eu pesquisei muito valores de intercâmbio em outros lugares, que inclusive não aceitavam. Hoje em dia talvez seja mais fácil você conseguir trabalhar em outros lugares, mas os valores, os pacotes estavam muito mais caros em outros países do que na Irlanda, inclusive outros países da Europa também. Então eu acho que o preço, essa acessibilidade que a Irlanda traz é número um. Para muita gente seria número um. Para mim até foi número um no começo, mas depois outras coisas foram me conquistando. Isso vai muito do seu estilo de vida. Eu acho que a Irlanda está localizada geograficamente em um ponto muito estratégico, porque ela está muito perto de outros países incríveis e acessíveis que com pouco dinheiro você pode visitar. Eu acho que quando você escolhe um pouco, sem ofensas, de ir para a Austrália, que a Austrália é maravilhosa também, acho que você escolhe a Austrália ou você escolhe os Estados Unidos, eu acho que você está um pouco longe de tudo. A diferença, você está em países muito grandes, óbvio, a Austrália é imensa, os Estados Unidos também, são países grandes, ou você vai para o Canadá também, são países muito grandes. E aí você pode viajar dentro desses países, mas você vai estar dentro do mesmo país, com um
culturas diversificadas, porque igual no Brasil, você vai de um estado para outro, a cultura muda, mas o incrível da localização geográfica da Irlanda é que você está a 2 horas de uma cultura completamente diferente. Eu recentemente estava em Budapeste e foi incrível e é completamente diferente. Meu namorado é húngaro. Tem essas coisas incríveis, assim, você tá e é essas coisas que a Dorset também te proporciona, que a Europa te proporciona. Eu sei que a Austrália é internacional, os Estados Unidos e Canadá também é muito internacional, mas é importante dizer sobre a Dorset também, a gente recebe também, além de estudantes que são do Brasil e da América Latina, a gente também recebe estudantes franceses, alemães, a gente tem parceria com faculdade até do Japão, então tem sempre alguém de outro, tem esse mix, de nacionalidade, porque como que tem muita gente que quando pensa em Irlanda pensa: "Meu Deus", e Dublin inclusive, a Irlanda tem muito brasileiro. A gente ama o nosso povo e eu acho que a nossa comunidade ser forte aqui não é um ponto fraco, eu acho que é um ponto e você vai entender isso depois que você chegar aqui, você vai entender a importância de uma comunidade e como outras pessoas não têm. Se você é eu sei disso porque quando eu estudei na Trinity, eu era a única brasileira do meu curso. Tinha uma outra brasileira, mas ela era de um curso diferente. Tem outros brasileiros, mas de outros cursos. Mas especificamente de Film Studies, eu fiz cinema, eu só era a única brasileira. Aí tinha muitos americanos, e tinha muito americano, outra coisa importante dizer, eu acabei fazendo muita amizade com pessoas dos Estados Unidos e eles estavam todos vindo para cá, justamente por causa das oportunidades, por causa do preço. Vamos falar a verdade, muitos vêm por causa do preço, porque para eles, como americanos, a Irlanda é mais acessível. Você está na Irlanda, você pega um avião, em 3 horas você está em um país como Budapeste, que é um país barato, acessível, inclusive para as pessoas que estão no Brasil, ou você está a quase 40 minutos, vamos botar aí 1 hora, você vai para a Inglaterra ou você vai para Edimburgo, que é outro país maravilhoso também. Eu acho que culturalmente a Irlanda é muito interessante. Isso também, se você é uma pessoa que gosta muito de arte, e além de gostar de arte, se você também gosta muito de uma praia porque você é brasileiro, você viaja, você vai para Espanha, meu amor. Você quer um pouquinho de praia, tu vai ali, tá na Espanha. E outra coisa importante, o salário mínimo da Europa, a Irlanda é um dos países com, acho que se não o maior no momento, com o maior salário mínimo. Então você imagina se você tiver depois se formado com a Dorset, trabalhando na sua área, qual vai ser o crescimento exponencial desse teu salário. Então, muitas pessoas, inclusive, conseguem trabalhos até remotos, às vezes, vem para a Irlanda, faz a formação na Irlanda, trabalha com empresas irlandesas, e aí vive essa vida nômade maravilhosa. Vou ali na Espanha, depois eu vou ali para Londres, caríssimo Londres, né? Mas a gente vai para Espanha, dá para ir para Praga, que é maravilhoso. Então, eu acho que porque a Irlanda, você está muito perto desses países todos, tá do lado da Itália, que é uma delícia também, pelo amor de Deus. E você ganha mais. Os salários são muito mais altos do que se você realmente estivesse morando na Itália. Que falando assim, que todo mundo quer morar na Itália, todo mundo quer morar na Espanha, mas ninguém quer receber os salários que eles estão recebendo. Todo mundo quer receber os salários que os irlandeses estão recebendo. A Irlanda é um país que cresceu muito em poucos anos. Começou nos anos 90 e só cresceu. Depois a gente vai falar, quando a gente começar a falar sobre o curso, a gente vai falar sobre as empresas que estão localizadas aqui, e aí vocês vão entender por que é um país com um dos maiores salários mínimos da Europa, né? Maravilha. Ô, Lari, o intercâmbio tá em você, né? Tá no seu sangue, assim, de dentro para fora, toda internacional. Mas, brincadeiras à parte, você citou um ponto muito importante, que é essa questão do senso de comunidade, do apoio. E aí acho que vem uma coisa muito interessante, que é o fato, por exemplo, do estudante chegar no destino e ter o suporte ali, cara a cara, né? O suporte, o abraço, literalmente, é, de alguém da West One, né? A gente tem o Everton na Irlanda, em Dublin, para acolher os estudantes que chegam, fazer welcome sessions para ensinar tudo que eles precisam saber, sabe? Qualquer problema, qualquer coisa que tenha acontecido, tem o Everton ali presencialmente para ajudar. Tem você na Dorset para falar um pouquinho de português, está com dificuldade, para ajudar a resolver pepino. Então, esse senso de pertencimento, essa presença no país faz toda a diferença, né? E, Lari, entrando agora a gente falou um pouco, né, do perfil, da faculdade, vamos falar um pouco dos programas especificamente? Eu queria falar com mais detalhes sobre esses programas disponíveis, mas principalmente na área de tecnologia e computação, né, que é uma área que está super em alta no mundo inteiro,
por várias razões. Vocês têm um curso bem bacana também, alguns cursos profissionais, né, profissionalizantes ali de inteligência artificial, a gente pode falar um pouquinho dessas coisas também, mas eu queria saber quais são esses cursos nessas áreas e os níveis, né? É bacharelado, mestrado, MBA? O que vocês oferecem, por favor? Quem é essa pessoa do Brasil que vai cursar tecnologia e computação com vocês? Então, nós temos nosso carro-chefe número um é o curso de International Business, que é um curso, é uma graduação, é como se fosse um bacharelado no Brasil de 4 anos, porque ele é um Bachelor of Honors, que o bacharelado no Brasil de 4 anos, que a gente tem essas diferenças, né? A gente tem o tecnólogo no Brasil, geralmente é 3 anos, ou às vezes um pouco menos, e a gente tem o bacharelado, que aqui a gente chama de Bachelor of Honors, ou o Honors Degree, que a gente tem essa opção incrível na Irlanda e aqui na Dorset de você cursar o International Business em 1 ano. Então é como se você estivesse fazendo um bacharelado de 4 anos em 1 ano só. E depois desse 1 ano, você faz International Business, você ganha o visto 1G, que é o 1G, que é esse curso eu não fiz esse curso, eu fiz o mestrado, mas eu também ganhei esse visto de 1G, que é o 1G, que te possibilita trabalhar. É um visto que basicamente é para procura de emprego. Você não precisa estar cadastrado com nenhuma faculdade, nem com nenhuma empresa. Você vai ter 1 ano só para procurar emprego. E isso é incrível, porque quando você chega como estudante de inglês, você só pode trabalhar o período parcial, que fala part-time, né? Parcial. Uhum. São só 4 horas. Então, muitas empresas às vezes não vão querer te contratar no começo por causa dessas dificuldades. Esse é o curso número um, eu acho ele incrível. Esse curso, para você fazer ele, eu não sei se eu falo as questões de admissions agora ou eu falo depois, mas para você fazer ele, você já tem que ter um bacharelado no Brasil. Tanto pode ser na área de business, de negócios, no caso, ou administração, como também outras áreas. De repente, você é uma pessoa que você fez filosofia, vamos colocar aí. Olha que eu sou uma pessoa diversificada, gente. Eu estudei marketing, mas o meu bacharelado é em filosofia também. Eu fiz filosofia, fiz cinema e fiz marketing. É uma mistura, mas enfim, tudo comunicação, tudo é sobre falar, né? E muita coisa de criatividade embutida aí também. Mas vamos lá. Se você for uma pessoa que fez filosofia, ou você fez ciência, você fez química e você quer mudar de carreira, você quer uma nova direção, você pode fazer, mas você tem que provar alguma experiência com administração, com negócios, e isso é bem diversificado. De repente, você trabalhou em algum lugar, ou em algum restaurante, ou foi supervisor, ou você não foi supervisor, mas algum tipo de negócio, ou você foi um microempreendedor, se você tem qualquer experiência com negócios, diretamente ou indiretamente, a gente vai precisar do seu currículo, né? É isso que a gente pede, o currículo. A gente vai precisar do seu passaporte. A gente vai precisar do seu diploma, da sua faculdade no Brasil, seja ela qual for, em qual área for, e os seus transcripts, que é o que a gente chama de suas notas, né? Sua grade de notas que fala. É assim que Acho que fala? é histórico, né? É o histórico Histórico escolar. É que eu Isso. tô traduzindo na minha cabeça, transcripts, grades, não sei o quê, mas o seu histórico escolar. O escolar não, para o International Business, para negócios internacionais, esse curso de 1 ano, a gente vai precisar do seu histórico da universidade. Então, as suas notas na universidade. Aqui a gente chama de GPA, eu esqueci o nome disso, mas a gente tem uma nota no final, que é como se fosse o coeficiente também de todas as notas. A gente vai querer as notas separadinhas, mas isso a gente pode entrar em detalhe depois. Mas esse é o International Business. O segundo curso é o bacharelado em Business, que é um bacharelado de 3 anos. Esse é para pessoas que não fizeram nenhuma graduação. Você já fez uma graduação, mas você quer mais uma vez mudar de carreira, você pode fazer o nosso bacharelado em negócios, né? Que é o bacharelado em Business. E vai ser em 3 anos, que aqui na Irlanda é diferente. Você faz 3, aí depois você pode fazer esse outro International Business para você ter o visto 1G, né? 1G. E aí você completa os 4 anos. Isso é para uma pessoa que realmente quer mudar de carreira, já fez uma outra faculdade, mas não está satisfeita. O valor, aí tem um terceiro, que é o que a gente vai falar hoje mais, que é o curso de tecnologia e computação, que é o que a gente chama de Computer Science, que é um curso de 3 anos também. E às vezes no meio do curso, como é o tópico mais quente, você pensa em Dublin, você pensa em tecnologia da informação, são assim, twins, né? São irmãos gêmeos, os dois, e andam
bem juntinhos. Por quê? Todo o crescimento da Irlanda como o país que é hoje, um país de primeiro mundo, ainda que pequeno, muito menor do que o Brasil, e muito importante falar, esse crescimento abrupto veio das grandes empresas de tecnologia. Nós temos hoje aqui, a Irlanda é um país que, né, começou ali nos anos 90 e nos anos 2000, começou a atrair muitas empresas grandes de tecnologia. Então nós temos a Google, nós temos Meta, nós temos o TikTok aqui, LinkedIn, a gente tem Salesforce, que é o programa, né, que muitas pessoas que trabalham com vendas utilizam também. Dropbox, entre outras empresas também, muitas empresas na área de negócios, na área de finanças, que a gente chama de accounting, para a pessoa que vai fazer de negócios, administração, é mais nessa área, né? Área de taxes, que são áreas de taxas, não sei como a gente traduz muito bem isso, mas esses são os nossos 3 cursos. International Business, curso de 1 ano só, para você que já tem uma faculdade e quer mudar de carreira, ou você já fez business e você quer dar um upgrade. É quase como se fosse uma pós-graduação, mas não é ainda. Mas aqui na Irlanda a gente chama de Level 8, que é o nível 8, que é um nível de uma graduação ou uma pós-graduação no Brasil. Não é um nível de mestrado ainda, mas é um nível alto. Os outros 2 bacharelados são o nível 7, né, Level 7, que são níveis mais de você são entry level que a gente chama, né? Realmente para as pessoas que não têm faculdade ainda, ou para você que quer mudar de carreira, como eu já estava falando antes. A gente ainda não tem, a gente está desenvolvendo uma parceria e o nosso curso de mestrado para o próximo ano. Então, de repente, se você começar o seu planejamento com a gente, até lá a gente já vai ter o nosso curso de mestrado também. E também o Level 8, o nível 8 do curso de Tecnologia e Computação. Mas eu já acho o nosso nível 7, o nosso bacharelado de Tecnologia e Computação, muito incrível. E isso você vai perceber quando você se tornar estudante da Dorset, porque um dos nossos pontos mais altos é que a gente já está nos 40 anos de experiência com educação. A Dorset é uma faculdade que existe desde os anos 80. Então, outra coisa importante para mim, que foi importante para mim, que vai ser importante para você. Muita gente fala, mas eu já tenho todas essas qualificações no Brasil. Eu já tinha muitas qualificações no Brasil. No Brasil, eu trabalhava muito com comercial, propaganda, marketing, vídeo, né? E eu trabalhei com Rock in Rio, que todo mundo do Brasil conhece o Rock in Rio. Ninguém aqui na Irlanda conhecia o Rock in Rio. Conhece Coca-Cola, conhece Adidas, das marcas que eu trabalhei lá, mas não conhecia o Rock in Rio, entre outras coisas incríveis. E a minha faculdade no Rio de Janeiro, que é a UERJ, que é uma faculdade internacionalmente reconhecida, mas ainda assim muita gente não conhece por aqui, né? Muita gente não conhece empresas no Brasil. Às vezes você trabalhou numa empresa incrível no Brasil, mas se ela não é internacional, ela não vai ser reconhecida aqui. E Perfeito. faculdade também, você ter uma formação aqui, mesmo que você já tenha uma formação aí no Brasil, faz toda a diferença no currículo. Aqui é um país que eles vão olhar, eles vão ver a Dorset no seu currículo e eles vão falar, a gente conhece essa universidade, ela está aí há 40 anos. E acho que não só para a Irlanda, mas como você citou, para toda a Europa, né, Lari, e assim, até para o mundo, porque a gente tem que lembrar também que a gente está falando de um curso superior totalmente em inglês, né? Então você vê, é diferente da formação que você tem na sua língua nativa, como você colocou. Então, por mais que você já tenha experiência profissional, acadêmica nessa área, é diferente você fazer uma universidade internacional em outra língua, né? No inglês, que é uma língua universal, que te abre várias portas. E aí, Hilário, eu queria, antes de entrar na parte, eu queria puxar esse gancho que a gente falou dessas grandes empresas, dessa mundo de tecnologia na Irlanda, para falar um pouco de mercado de trabalho e do papel da Dorset nisso. Mas antes, eu queria te perguntar, você consegue dar uma palhinha para a gente, assim, de algumas matérias, alguns assuntos dentro desse curso de tecnologia e computação? Isso, sim. Eu até abri aqui, porque a gente tem uma lista bem extensa com o que você vai estudar um pouco nos 3 anos. Tá tudo em inglês, eu vou tentar dando uma traduzida ou explicar um pouco do que eles são as I go, né? Como eu. Então, gente, caramba, o português trava muito quando a gente tem. Isso vai acontecer com vocês também. Não reparem, vai ser pro bem. Mas vamos lá. Esse é o problema Então, que a gente quer, né, Lari? É o problema que eu quero. esse é o problema que a gente quer. Esquecer um pouco até da nossa própria língua. Aí no final você não tá falando nenhuma das duas, mas vamos lá. Gente, no nosso curso de tecnologia da computação, uma coisa muito importante de dizer, lembra, a gente tinha, não sei se agora mudou o nome, o MEC no Brasil, certo? Que era responsável pela qualidade de ensino.
né, das universidades no Brasil e da educação em geral. Aqui o MEC da Irlanda se chama KQY. Então, o MEC a gente foi recentemente, esse ano, a gente teve nosso curso revalidado, né? A nossa accreditation, que é a nossa acreditação, se eu não me engano, revalidada. Isso significa que, diferente de outras universidades, até da Irlanda, que você vai procurar, a nossa está mais fresca. Literalmente, o nosso currículo todo de tecnologia da computação acabou de ser renovado. Então, nós temos Legal. várias matérias que já existiam, mas outras matérias novas também, que estão se adequando com a necessidade de mercado. A gente tem todo um programa, um módulo inteiro, nos 3 anos que você vai fazer computação com a gente, de inteligência artificial. Então, assim, a gente está super atento às novas vagas. Inclusive, nós temos, por exemplo, eu vou falar aqui depois uma lista, eu tenho aqui uma lista de positions, que a gente fala, no caso de vagas que você pode se candidatar depois que você se formar em TI com a gente. E uma delas, por exemplo, é AI Engineer, que é uma pessoa que vai trabalhar com engenharia de inteligência artificial. Então, a gente tem todo um módulo de inteligência artificial. Então, você vai poder, depois de se formar na Dorset, se candidatar às múltiplas vagas que às vezes não existem nem no Brasil ainda, mas aqui já estão acontecendo, porque a gente tem Google, a gente tem Meta, a gente tem TikTok. Então, essas vagas estão aí, eles estão precisando dessas pessoas e essa formação está sendo feita agora e os nossos professores já estão preparados para isso. Então, você vai ter módulos de inteligência artificial, você vai ter módulos de web development e programação. A nossa programação trabalha com Python. Se você é uma pessoa que é de TI, você conhece Python, você conhece Java, você conhece tudo sobre esse assunto mais complexo de códigos aqui. Nós somos de marketing, né? Eu e ela ali, mas você que está vendo essa live, esse vídeo, você provavelmente conhece um pouco. Então, você vai ter módulos em que você vai aprender programming, né? Você vai aprender programação, você vai aprender a usar Python, você vai usar Java também. Outra, a gente tem mais de um módulo durante os 3 anos, né? Acho que uma coisa importante é que muitos dos nossos módulos têm continuação. A gente vai ter, por exemplo, esse de mobile, deixa eu ver, são muitos aqui, gente. Mobile App Development. Então, você vai ter curso que é basicamente um módulo de desenvolvimento de aplicativos. A gente sabe que aqui na Irlanda, além das empresas, das Big Techs, que é como a gente chama, das grandes empresas de tecnologia, você, de repente, é uma pessoa que também quer ser um microempreendedor ou um grande empreendedor e tem uma coisa muito popular, não só na Irlanda, mas no Brasil também está acontecendo, que são as startups. Então, se você não trabalhar de início em uma Big Tech, em uma grande empresa de tecnologia, você ou pode trabalhar numa startup, que é uma empresa menor que está crescendo, ou você pode criar sua própria startup. Então, se você faz os nossos módulos de desenvolvimento de aplicativos, você já tem um projeto para você. Se você sabe como criar um aplicativo, você basta uma ideia, um time pequeno, e às vezes são 3 pessoas numa garagem, e aí você já desenvolve sua startup e vai fazer sua rede de networking com os múltiplos eventos que a gente tem justamente para isso aqui na Irlanda. Outra coisa incrível que a Dorset vai oferecer é criar para você essa ponte entre você e o seu trabalho dos sonhos e as pessoas que você precisa conhecer. Como a gente já está formando alunos há 40 anos, a gente não tem um programa no momento, acho que talvez você pergunte isso em algum momento, a gente está desenvolvendo para o próximo ano programas de internships, né, que são programas de estágio. Isso vai vir mais para o próximo ano, não está fechado ainda, mas antes disso a gente desenvolve um programa interno aqui que é super eficaz, que é a rede de networking entre os alunos. A rede de contato entre ex-alunos e alunos atuais. A gente tem uma coisa que a gente chama de visitas guiadas, com alunos que já estão trabalhando na Meta, alunos que já estão trabalhando nessas empresas grandes de tecnologia, e você vai lá, você conhece como é o dia de uma pessoa que trabalha no Google, um aluno da Dorset, como é que essa pessoa fez, que tipo de disciplinas ou módulos foi essencial para aquela pessoa naquela vaga, quais são as skills ou as habilidades que você quer desenvolver durante o seu estudo, né, e aperfeiçoar para você chegar nas entrevistas de emprego, saber vender o seu peixe, mostrar as suas habilidades e conseguir essa vaga, a sua sonhada vaga, seja ela qual for, seja na área de inteligência artificial, seja na área de software developer, que é uma das profissões que você vai poder fazer aqui,
Outra coisa muito importante, eu sei que eu tô falando muito, e é muita informação, mas você que está assistindo a gente, você pode pausar o vídeo, você tem o poder de pausar o tempo e parar o tempo, nós não. Então você pode ir e voltar com essas informações. Uma coisa muito importante, na Irlanda a gente tem algo para as permissões de trabalho, que a gente chama de visto de trabalho, a gente tem dois tipos de permissão de trabalho. As permissões gerais, que são General Employment Permit, e a gente tem as permissões critical, que é a Critical Skills Permission. A Critical Skills, o nome já diz, crítico, são áreas críticas, não críticas, né? A gente traduzindo para o português fica um pouco ruim, mas são áreas em que falta mão de trabalho, falta mão de obra. Não temos pessoas para preencher essas áreas. Essa permissão de trabalho é a permissão de trabalho que você quer. Você pode pesquisar hoje, Critical Skills List Ireland. Aí é uma lista com as profissões que você pode aplicar para permissão de trabalho depois que você se forma com a gente aqui em ciência da computação, né, em tecnologia e computação. Todas essas posições, essas vagas que eu estou falando aqui, software developer, as posições de inteligência artificial, web developer, as pessoas que trabalham com programação, entre outras coisas, todas elas estão na lista de critical skills. Então, você termina uma graduação, você já tá, o mercado de trabalho, antes de você terminar, ele já tá te querendo, porque a gente tem uma coisa que eles chamam aqui de shortage, né? A gente não tem pessoas suficientes para preencherem essas vagas. Nossa, que interessante, Lara, que coisa, porque se você parar para pensar, olha só, né? Você, além de criar um vocabulário fluente em inglês ali na sua área, né? Porque não basta falar inglês, tem que saber o vocabulário específico da sua área, os termos, até o dia a dia ali do corporativo, na hora do desenvolvimento e tal. Você cria essa fluência no inglês específico para sua área. Você tem o apoio ali, as portas abertas pela Dorset para você conhecer as principais empresas de tecnologia, o que no Brasil me parece muito menos acessível, né? Como é que você tem essa acessibilidade de visitar, de estar em contato com alunos que já estão lá dentro? Tenho a impressão que é um pouco mais fechado. Então, você tem na Irlanda essas portas abertas para você durante o seu curso, e ainda te pegam na mão depois e te oferecem, né? Você tem a oportunidade de aplicar para um visto de trabalho para você continuar na Irlanda por mais um tempo depois dos seus estudos, conseguir o seu visto, enfim. Então, assim, olha a diferença, né, de fazer um curso, quando a gente fala, voltando para aquele ponto, né, mas eu já fiz isso no Brasil. É diferente. A experiência é completamente diferente em todos os sentidos, e eu tenho certeza que, assim, vai somar muitos pontos no seu currículo, vai ser uma transformação profissional para você e pessoal também, né? E aí, Lari, super interessante, né? Percebi que é um curso de tecnologia mais atualizado, ele vai um pouco além de linguagem, de programação, que é o que a gente está acostumado a ver em TI. Tem já inteligência artificial, tem mobile apps, então ele é um curso mais antenado, né? E acho que uma coisa que interessa para todo mundo é a gente falar um pouco da questão financeira, né? Porque a gente falou, nossa, é uma universidade incrível, a Irlanda é maravilhosa, o curso é novinho, a universidade está desde os anos 80, super renomada, internacional. Quanto custa, né? E aí acho que um ponto importante é a gente sempre vem a pergunta de bolsa, né? No Brasil tem muito essa cultura de bolsa, principalmente bolsa integral. A gente, brasileiro, nós temos essa concepção de que bolsa é 100% de desconto. E fora do Brasil não é assim, né? Costuma ser bolsa parcial por várias categorias diferentes. Porém, eu soube que na Irlanda as universidades privadas não costumam oferecer bolsa, né? Você até pode se candidatar a algumas bolsas existentes ali, parciais. Se você for para a Irlanda, por exemplo, com um pacote de curso de inglês mais um curso superior em seguida, então não tem tanta bolsa disponível quanto alguns outros países, mas, por outro lado, a Irlanda e a Dorset são excelentes opções para quem busca um ensino superior de qualidade fora do Brasil, e tem uma reserva um pouco menor para investir, né? Principalmente quando a gente compara com outros países do mundo, como a gente já falou, como Estados Unidos e outros países da Europa. Então, apesar de não ter bolsas, né, nesse sentido, pelo menos só para o curso superior, já é em si um custo mais acessível do curso, da passagem, da estadia, da relação salário mínimo para você sustentar, né, e poder trabalhar enquanto estuda para pagar os seus estudos, né? Não é um curso geralmente que é pago de uma vez só, como muitas universidades americanas, por exemplo, você vai pagando por termos.
então você consegue se planejar. Então tem diversos fatores aí nessa parte financeira que eu acho bom que a gente aponte, né, nesse momento, para o pessoal que está em casa. E aí eu queria entender também, Lari, como é a experiência desse estudante, né? Então, as salas de aula têm limite de capacidade, vocês têm uma área especializada em suporte ao estudante, vocês fazem eventos. Acho que a gente já falou um pouco disso, mas eu acho interessante a gente focar um pouco mais agora na experiência do estudante Dorset. Então, geralmente a gente tenta manter as turmas, os menores, a menor possível. Gente, o português está travando hoje. Mas com um tamanho confortável, né, entre 15 e 25 alunos. Isso tanto para as aulas de inglês quanto as aulas de educação superior também. E outra coisa que a gente tem que eu acho muito bacana, que faz toda a diferença, é o Job Club. O Job Club é praticamente o nosso programa de aconselhamento de carreira. Então, assim que você, não só para estudante de educação superior, é para estudante de inglês também da Dorset. Então, às vezes você vem estudar inglês com a gente primeiro, antes de, né, e você tá ali tendo dificuldade. E a gente, com o Job Club, você pode marcar um horário, você vai ter uma pessoa para te aconselhar e ela vai abrir ali o seu currículo juntos, vocês vão abrir o currículo juntos, ela vai ver o que tem de errado, porque às vezes a gente manda currículo, tem muito estudante que manda, e eu não sou chamada, eu não sei porque tem alguma coisa de errado. Quando você tem essa pessoa do nosso Job Club, do aconselhamento de carreira, faz toda a diferença. É uma terceira pessoa olhando o seu currículo, é uma pessoa especializada que vai te aconselhar, literalmente ao mesmo tempo vocês vão trocar ali figurinhas, né? Vão trocar o currículo juntas. E fora isso, saber como se comportar em uma entrevista aqui, como são os processos seletivos aqui, porque são diferentes no Brasil. Então isso eu acho que faz toda a diferença. Você vai ter isso em outras universidades, mas depende de como eles fazem esse approach, né? Aqui eu acho que é muito direto, mais uma vez, por ser uma universidade menor, mais acessível, tanto quanto o preço, quanto como atenção. Você vai ter atenção. E isso constrói uma pessoa. Isso para tudo na vida faz muita diferença. A gente já vai ficando mais profunda nesse momento. Quando na sua vida alguém te dá atenção. Seja você. Às vezes a gente sabe que nem todo mundo tem a sorte de ter uma família super estruturada e às vezes não vai ser sua mãe ou seu pai que vai te dar aquela atenção, às vezes vai ser a avó, ou às vezes vai ser um amigo, ou às vezes até um companheiro, né? A Dorset vai ser essa mãe para você aqui na Europa, assim como a West One também. O Job Club e o aconselhamento de carreira é muito importante para você saber quais são os pontos que você teve de importância às vezes você fez um trabalho que na sua cabeça foi muito simples. E aí você conta esse trabalho para alguém, que você vai falar com a nossa conselheira de carreira, ela vai falar, opa, mas ali você estava auxiliando da seguinte maneira, ali você estava supervisionando de certa forma. Então, assim, são pequenos detalhes que vão fazer toda a diferença para quando você chegar na sua entrevista de emprego, você estar preparado. E para você se ver melhor enquanto pessoa, enquanto profissional. Porque a gente se desvaloriza muito, ainda mais quando a gente está em outro país. A sua experiência é válida. Não é porque está no Brasil e veio para cá que você não tem experiência aqui ainda que não é válida. Então, é isso, gente. Eu acho que faz diferença um colinho. Lari, esse ponto que você colocou é super importante, é um mega diferencial da faculdade, porque além desse apoio emocional, vamos dizer assim, de você saber opa, fulano tá lá para me confortar, o pessoal tá lá para me ajudar se eu precisar, tem essa questão que é muito cultural também, né? Como você colocou, é uma adaptação que rola, principalmente nesse início, mas é um mundo diferente do que a gente está acostumado. E eu falo até no sentido corporativo. A forma de montar um currículo é diferente, a forma de abordar uma entrevista de emprego é outra, não só pela língua, mas por formatos. Mas um exemplo pequeno, bobo, assim, mas quando eu cheguei aqui na Austrália, no Brasil a gente tem costume de colocar foto no currículo. Aqui não tem, ninguém coloca foto no currículo, né? Colocar idade no currículo no Brasil, aqui não se põe. Então tem algumas coisas, alguns toques que deixam o seu currículo com um caráter mais profissional, um caráter mais adequado culturalmente ao que o mercado precisa, para além de todos os outros detalhes, né? É basicamente ter alguém para te ensinar a vender quem você é, o quão bom você é, na língua que o mercado precisa, e não estou falando só do inglês, né? Eu estou falando dessa linguagem cultural que envolve
uma série de coisas que não só uma folha de papel, né? É como se portar, é como, enfim, né? Até hábitos de pontualidade, né? A gente no Brasil, a gente não tem tanto esse compromisso com o horário. Em outros países, gente, 5 da tarde são 5 da tarde em ponto. Se você vai atrasar 1 minuto, 2 minutos, você precisa avisar. Você está atrasado, eles não toleram atraso, né? Então, assim, tem todos esses macetes que vão fazer diferença na hora da sua partida para o mercado de trabalho. Então, isso é um ponto mega importante, Lari. Acho que é um super diferencial a universidade ter um tamanho que comporte esse acolhimento, né? Bom, falamos de várias coisas, a gente foi entrelaçando alguns assuntos aqui, acho que tá fluindo bem. Falamos, a gente já tá se encaminhando aqui para o final da nossa conversa. A gente falou já um pouquinho de admissão, Lari, do processo, documentos e tal, mas eu queria só reforçar, né? A gente está acostumado com o modelo de vestibular do Brasil. Então, você vai lá, presta uma prova, e você passa ou não no seu vestibular e começa aquele curso. Na Europa, na Austrália, né, na Irlanda, é um pouco diferente, né? Não tem esse processo, essa prova de processo seletivo. Como é que é essa seleção? Você aplica junto com o seu histórico escolar e justifica o seu interesse? É mais simples do que o vestibular do Brasil? Enfim, o que eles têm que apresentar ali para se candidatar, inclusive em termos de nível de inglês. Queria saber sobre isso também. Qual é o nível que a Dorset solicita que os alunos tenham para os cursos de nível superior, e até se vocês têm teste próprio de vocês, caso não tenham um IELTS, um PT, um Cambridge, se eu posso fazer uma prova da Dorset para atestar meu inglês, por exemplo. Isso é importantíssimo, esse é o número 1. Em relação às diferenças de aplicação, não, a de admissão daqui para o Brasil, eu acho que é muito mais fácil. Na verdade, antes da gente saber muito sobre intercâmbio e sobre universidade fora do Brasil, a gente parece um bicho de 7 cabeças, mas é bem mais simples, na verdade, principalmente na Irlanda. Mas, no geral, para admissão, para você se inscrever para o nosso bacharelado em computação e tecnologia, como é um bacharelado nível 7, é para pessoa que nunca fez faculdade antes, você não precisa ter uma faculdade antes, você não precisa ter um diploma de faculdade, você precisa ter o seu histórico escolar, confirmando que você, histórico escolar, diploma, confirmando que você terminou o ensino médio. A gente vai precisar também do seu passaporte, claro, né, como identificação. Em relação ao nível de inglês, a gente pede B2+, o que seria B2+, ou um IELTS 6.0, né? Nota 6. A gente também aceita o TOEFL, Cambridge Exam, e a gente também tem teste de inglês próprio. Então, você também pode fazer o teste da Dorset, talvez seja mais acessível para você em relação a preço e dificuldade também, porque cada teste tem o seu jeitinho, né? A gente sabe que o IELTS, às vezes, tem até pessoas nativas que fazem e não conseguem uma pontuação 6, né? Então, você tem essas É verdade. oportunidades. Mas o nível é esse, o nível é B2+, né? B2+, ou nível 6. É o pontuação número 6 no IELTS ou no equivalente ao 6 do IELTS. Mais uma vez, você pode falar com a US1 e você pode fazer o seu teste com a gente, seu teste de proficiência com a gente, você pode fazer ele online, inclusive, até antes de você chegar. Se você quiser testar, você pode fazer Que legal. antes. E para o de International Business, a gente tem o de International Business é o level 8, né? É o level 8, é o nível 8. Então ele é geralmente para pessoas que já têm uma graduação, porque ele é como se fosse uma pós-graduação, né? Uma coisa que a gente chama de top-up. Ele não é um mestrado, mas ele é um nível acima do bacharelado normal. É um ano de bacharelado com honras, né? Então, assim, ele tá nesse nível mais alto e você consegue o visto 1G depois, né? 1G. Para esse, você vai precisar do seu currículo também. A gente vai precisar do seu currículo, porque a gente tem que saber se você fez alguma coisa relacionada a negócios antes. E, claro, o diploma da sua universidade, o histórico da sua universidade, né? Não do seu ensino médio. E as outras coisas que a gente já pede, né, que é o seu passaporte, né, a sua identificação e o seu nível de proficiência em inglês, o seu teste ou do IELTS, né, com seus resultados do IELTS, ou TOEFL, ou Cambridge, ou com a gente mesmo, que você pode estar fazendo. Maravilha, perfeito. Bem mais tranquilo que o do Brasil, eu diria, né? Se você for pensar no esquema de vestibular, por exemplo, que é mega concorrido, que você tem que estudar, muita gente faz anos de cursinho. Gente, é Eu um vejo que é um sofrimento. processo bastante diferente, né?
Eu sei, ó, gente, eu É, estava no a Rio de verdade Janeiro, é essa, passei por isso também, é. Facilita muito, é muito mais direto, realmente. pois é. Bom, falamos um pouquinho de tudo, Lari, acho que só tem um ponto que eu queria te perguntar, que é assim, os cursos, eles têm algumas matérias eletivas que você pode escolher para caminhos um pouco diferentes ou que tenham mais a ver com a sua área? Por exemplo, eu posso estudar tecnologia e computação, e aí tem alguma área ali de segurança da informação que tem a ver com a advocacia que eu fiz no Brasil, porque eu gosto de leis, eu gosto de estudar essa parte mais jurídica. Tem essa possibilidade ou os cursos são inteiros de matérias fixas? Eu acho não, você vai ter suas matérias obrigatórias e você vai ter as suas matérias eletivas. E é isso que eu acho mais que a gente tem também no Brasil, bem parecido. E aí nisso, uma outra coisa muito interessante é que a nossa faculdade é especializada em Business e Computer Science, né, em negócios, administração de empresas, finanças e tecnologia da informação. Uma coisa maravilhosa que acontece é que esses cursos se conectam. Então, quando você for fazer o seu curso de tecnologia da computação, Computer Science, você pode puxar matérias que são de negócios, que são de business ou finanças, e aí você abre um leque maravilhoso para o seu currículo. Porque para quem vem para fazer, inclusive, business, para fazer negócios, você também pode puxar matérias de TI, de tecnologia da informação. Você pode puxar uma mobile app development, você quer aprender a fazer aplicativo, e aí juntar com alguma expertise que você já tenha em negócios, isso é incrível, isso aí já tá, a tua startup já está feita já, entendeu? Você tem um pouco dos dois. Esses cursos conversam entre si, os professores também conversam muito entre si, e eles estão completamente conectados. Então eu acho que você vem estudar na Dorset, seja você vindo para fazer um curso de negócios, de business, ou seja para fazer, de relações internacionais também, que é o International Business, você pode fazer relações internacionais ou fazer tecnologia da informação e computação, você acaba saindo daqui com quase 3 diplomas, porque você vai fazer matérias que estão completamente conectadas. Ainda que você, não só as eletivas, mas as nossas matérias em si, o curso todo de business, ele já é muito moderno, ele já está muito conectado com tecnologia, porque as grandes empresas aqui, a Irlanda é o novo Vale do Silício. Dentro da Europa, Dublin é o Vale do Silício, é o É pequeno verdade, Vale do Silício, pequeno, grande, enorme Vale do Silício. é mesmo. Então, é maravilhoso. Você então não tem como você estudar relações internacionais ou negócios ou administração, se você vier fazer o curso de business, sem você ter essa informação e esse link com os nossos outros professores e o nosso departamento de tecnologia da informação e computação. Eu estou traduzindo tudo com várias palavras diversas, mas no fim, elas todas estão conectadas com tecnologia e o desenvolvimento de softwares, entre outras coisas. Eu acho, inclusive, também um outro curso super coringa, porque de repente você é uma pessoa, como eu estava falando aqui, você é mais criativa, e aí você pode trabalhar com programação. A gente tem matérias, por exemplo, de game design. Se de repente uma pessoa que é louca por games e quer entrar dentro do universo de games na Irlanda, ou de animação, e a gente tem, você vai aprender animação 3D, você vai aprender animação, a gente tem design também. Então, se você for uma pessoa que for mais para design, você pode fazer esse curso de tecnologia e computação e virar um designer de UX and UI designer. Se você gosta de games e quer trabalhar com jogos, com a criação de jogos, o que eu vou dizer para você, vou dar um spoiler, a Irlanda está cada dia mais crescendo nessa área. Inclusive tem muito funding, que a gente chama, que são os editais, o financiamento para desenvolver essa área. Então eles estão dando dinheiro para pessoas com ideias para criar videogames. É uma indústria que está Olha que crescendo e está querendo competir com os Estados Unidos. Então, assim, se você é um cara que gosta mais de animação ou uma menina que é gamer, você tem essa opção também. E é super nossa, que diversificado. perfeito. Perfeito, porque além de todos esses pluses que a gente já falou sobre Irlanda, sobre a Dorset em si, né, tem esse plus ainda de você fazer um curso que você goste, que você consiga customizar ali, pelo menos minimamente para o seu gosto, entrelaçar ali com outras disciplinas, se formar um profissional super multidisciplinar, que é o que o mercado hoje em dia quer, principalmente na área de tecnologia. Então tem essa liberdade de transitar entre os cursos. Você pode vir de uma área diferente do Brasil e querer cursar
tecnologia, computação, design, fazer um bem bolado com essas disciplinas e vai dar certo. Então, cara, super interessante, super interessante. Mas eu queria perguntar, né, ao final, assim, para quem está assistindo a gente em casa, vocês ainda acham que é a mesma coisa fazer um curso de TI no Brasil ou que você já tenha feito do que fazer um intercâmbio e cursar TI em outro país, na Irlanda, com a Dorset? Você percebe como é diferente? O tipo de suporte, o tipo de acessos. Gente, é outro mundo, né? Para além do idioma no dia a dia, não só no curso, mas vai ali no mercado, fala inglês, aprende como é que fala cada coisa, vai resolver um BO ali no cartório, você tá falando vocabulário, né? Tem toda essa vivência, gente, que só o intercâmbio traz, para além ainda da questão cultural, né? Você conhece pessoas do mundo inteiro, você se molda uma pessoa diferente e é incrível e é possível, tá, gente? A gente tá falando aqui de cursos com valores acessíveis, de um país que paga muito bem para se trabalhar, que tem permissão de trabalho, tá? Parcial ou full-time ou integral. Então, assim, é questão de planejamento, tá? Questão de planejamento. A gente aqui na West One tá aqui para te ajudar nisso. Você vai conversar, fazer uma consultoria super completa com os nossos consultores para entender quem você é, o que você está buscando com o seu intercâmbio. Ah, você quer ir se profissionalizar, depois quer voltar para o Brasil. Não, quero ir e ter a intenção de depois ficar mais um tempo para, né, ter uma experiência prática no mercado de trabalho de lá. Então a gente vai entender todos esses pontos e te ajudar a encontrar o curso ideal, a universidade ideal. Eu tenho certeza que a Dorset tem excelentes opções para você. Bom, chegamos ao final da nossa conversa, muito produtiva. Lari, quero te agradecer de novo por esse papo, por estar tão aberta aqui a tirar todas essas dúvidas. Gente, qualquer dúvida que vocês tenham, deixe, por favor, nos comentários. A gente está super à disposição para te ajudar. E quer fazer um intercâmbio? Fala com o West One. Chama a gente aqui nos comentários, na DM do Instagram, @westone_intercâmbio, e a gente vai estar super disponível para tirar todas as suas dúvidas. Muito obrigada pela sua companhia, foi um prazer ter vocês aqui e a gente se vê na próxima sessão, no próximo encontro do nosso Higher Education Sessions. Até lá! Beijo, gente, prazer!